Bom dia, gente. Hoje nós estamos aqui com a Cris, que é fisioterapeuta, e a Camila, que é professora de Pilates. Fisioterapeuta também, Camila? Também, né? Ótimo. A Cris vai dar uma aula para nós sobre os principais óleos e sobre os óleos também que são usados na fisioterapia, nas aulas de Pilates, né? Como que você, professor de Pilates ou então um fisioterapeuta, pode usar da melhor forma os óleos essenciais. Bem-vinda, Cris. Obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia, Camila. Bom dia, Júnior. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez, né? Uma honra poder falar da minha experiência com os óleos essenciais e também o que é usado na minha profissão hoje, né? Como fisioterapeuta. Eu não sou professora de Pilates, mas eu tenho algumas experiências com colegas de trabalho que já estão usando os óleos essenciais no Pilates e nas cabines, né? Nos estúdios e também na área da fisioterapia, que tem dado um resultado excelente, tá? Então, assim, eu vou falar sobre os principais óleos que a gente tem no Kit Brasil, né? Os 12 principais. E depois, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me perguntar, e eu vou falar um pouco também do que eu já tenho de experiência na minha área, tá? Então, vamos começar pelo lavanda, né? Nosso queridinho. É um óleo excelente para o sono, para quem tem dificuldade de comunicação, então, para estresse, para ansiedade, para bruxismo, né? Quem tem muitas dores na articulação, principalmente quando a gente acorda e percebe que tá com dores nas articulações temporomandibulares, ele é excelente para que a gente relaxe, né? Porque algumas pessoas precisam, às vezes, até usar placa para dormir. Então, é um excelente ansiolítico, vamos dizer assim. Ele é maravilhoso. Queimadura solar, já tem uma experiência que eu já usei, já queimei o braço uma vez. Então, assim, queimadura solar, ou até mesmo um pós-sol com o lavanda diluído, ele tem um excelente resultado, tá? Picadas de inseto, equilíbrio emocional, ele faz parte, então, do nosso dia a dia. É um óleo que não pode faltar. O limão, ele é um querido meu, porque eu gosto muito de detox. Eu sinto, assim, às vezes, pela minha parte de alimentação, que eu tenho essa necessidade. Então, eu uso o limão para um detox, né? Para azia, para refluxo também. Ele é um óleo excelente. Ele pode ser usado aromático ou inalado, ingestão e tópico. Lembrando que o tópico é essencial que seja diluído, tá? E lembrar que ele é fotossensível, então ele não pode ficar exposto ao sol. Então, quando a gente for usar o limão ou qualquer outro cítrico, a gente precisa ter esse cuidado com o sol para que a gente não tenha nenhum contratempo. O peppermint fica assim, ó, direto comigo. Ele é excelente para dar disposição, para dores de cabeça, sinusite, rinite, perda de olfato. Então, assim, nessa época que a gente passou da pandemia, eu usava direto uma gotinha na minha máscara, eu trabalho de máscara o dia inteiro. Então, ele me ajudou no meu suporte respiratório, me trouxe mais conforto, já que a máscara foi um acessório que a gente foi obrigada a usar nesse tempo, e era uma coisa que a gente não estava acostumado. Então, o peppermint foi excelente para essa parte minha respiratória e me ajudou bastante no meu trabalho no dia a dia. Eu tenho uma experiência muito boa com o peppermint também com febre, a gente pode passar ele sobre a coluna vertebral, tá? Então, para retirar essa sensação febril e ondas de calor também, para quem está sentindo um pouco da menopausa, né? Então, a gente passa um pouquinho assim atrás da nuca e percebe que ele refresca bastante e tira muito essa parte de calor, Ô, tá? Cris, só te Oi. falando um pouquinho, estava até falando com a Camila aqui antes de começar, né? Que os meninos tiveram febre alta esses dias, e aí eu, claro, né? Eu medico, não sou contra, né, medicamento de forma alguma, mas como a febre estava voltando antes de dar o tempo do antitérmico, usei muito o peppermint e o lavanda com eles. E sério, assim, eu conseguia baixar bastante a febre, né? Naquele momento em que não dava mesmo, não tinha o que fazer, né? Sabe aquela coisa, é banho, aí você passa, né, os olhos, e eu, nossa, senti na pele, porque eles nunca, não têm muita febre, assim. E foi uma das primeiras vezes que eu tive isso, depois que eu comecei a usar os óleos, e foi muito efetivo, foi muito legal. Eu fiz exatamente assim, eu passava aqui atrás, né, e a criança reclama um pouquinho, né, porque o peppermint, ele dá aquela gelada, ele é um pouquinho mais forte,
Mas quando você explica, e eu expliquei, meninos, ó, o seguinte, a gente vai precisar usar o Peppermint porque a febre de vocês não tá baixando e tal. Nossa, foi super legal, foram super colaborativos e deu muito certo. E assim, refresca, porque aquele temor da febre, às vezes é mais incômodo do que a sensação do peppermint, porque vai aliviar, vai ficar refrescante e o bem-estar deles vão ser muito maior, né? O peppermint também é um excelente enxaguante bucal, né? E assim, eu comprei aquelas pastilhinhas, né, os bliss, e assim, eu gosto muito de usar também antes do meu treino, então eu percebo que me dá mais disposição. Então, o peppermint, para aqueles dias que a gente está um pouquinho mais cansado e que a gente tem aquele dia todo pela frente, ou no pré e pós-treino, ele é excelente também para ajudar a gente a ter mais disposição, para abrir as vias aéreas e a gente conseguir vencer o nosso dia. Vou Inclusive, falar essa é sobre uma dica do Alessandro Piazzi, né? Que é o isso. fisiologista, né? Que foi fisiologista do Palmeiras, da seleção brasileira. Ele que nos ensinou em um evento e a gente foi, né, colocando em prática a usar o peppermint no treino, para disposição no treino. Ele fez testes com os jogadores, dos jogadores que usaram peppermint antes e do desenvolvimento em campo, né? E nos que não usaram. Então, é bem legal também essa experiência que ele fez e eu passo a fazer também, passei a fazer aqui em casa. Então, antes de fazer um exercício físico, eu tomo o peppermint em 200 ml de água, uma gotinha de peppermint, e tem sido muito legal. Sabe o que eu percebi com o peppermint quando eu faço a ingestão dele? Melhora o meu intestino. Excelente. Então, assim, para quem tem prisão de ventre ou às vezes, né, tem assim dificuldade de ter um intestino mais tranquilo durante a semana, é só tomar uma gotinha na água e o intestino volta a funcionar. Provavelmente por ser um estimulante, né? Você sabe que o Tamer, que pensando hoje no Dia das Crianças, o Tamer, que é um mix que vem no Kit Kids, né, das crianças, o mix dele tem gengibre, tem peppermint também, porque são óleos todos estimulantes para o intestino. Mas assim, eu tinha usado os cítricos e assim, para mim o peppermint foi melhor nessa parte intestinal. Muito bom. Vamos Isso. Vamos passar então para o Deep Blue, que é assim, da nossa área, né, para tudo. Onde a gente vai, a gente pode levar o Deep Blue. Deep Blue é para dor muscular, dor nas articulações, artrite, artrose, contusões, as dores do crescimento, que são muito comuns, né, nos nossos filhos, cansaço nas pernas e também no pré e pós-treino, né? O Deep Blue, a gente tem o Deep Blue Rub, né, que é o de pomada, e temos ele também diluído em óleo de coco e o óleo puro. E assim, o que mais me chamou a atenção no Deep Blue é porque ele é assim, ele é um alívio imediato, pelo menos para mim. Eu fui uma pessoa sedentária até algum tempo atrás, né? Agora eu faço atividade física. Então, sempre que eu saio da atividade física, eu percebo que eu fiquei um pouquinho machucada. Eu mesmo já venho, já massageio o local, porque eu tenho, né? A minha profissão também não me permite ainda ficar em casa. Então, eu sempre, para eu não ficar contundida, eu sempre uso o Deep Blue. E assim, tem que estar na nossa caixinha de medicamentos, né? Porque as crianças brincam, as crianças machucam, sempre batem em algum lugar, então é excelente também para usar em contusões, em quedas, e junto com o lavanda é cicatrizante, né? Então, excelente também para a gente ter na nossa caixinha de medicamentos, onde a gente vai. Então, assim, fibromialgia, usa-se muito Deep Blue também, né? Porque é uma dor generalizada, cada dia está em algum lugar, então o Deep Blue é excelente, assim, para a nossa área, né? Para o dia a dia e também até para a gente fazer uma finalização de um protocolo de artrose, vai fazer, às vezes, a fisioterapia convencional, mas vai usar também o Deep Blue depois, porque às vezes está na fase crônica e precisa eliminar a dor, tá? E o copaíba, que é um dos nossos óleos também, do kit de 12 óleos, ele é anti-inflamatório. Então, assim, fica uma dupla perfeita, o Deep Blue com o copaíba. Então, para dor, para inflamação, para artrite, né, para tendinite. Então, a gente imagina assim, que a cliente está com essa fase crônica de dores, de inflamações, então a gente precisa fazer um protocolo. Então, a gente vai pensar que a gente vai desinflamar e também vai tirar a dor daquele paciente. Então, assim,
Na fisioterapia, vai se usar o protocolo e, né, de tratamento de cada profissional, e depois vai finalizar com o Copaíba e com o Deep Blue. E a cliente pode fazer, o paciente pode fazer o uso em casa também como home care, porque às vezes ele vai ou uma vez por semana ou 2 vezes por semana no tratamento e depois dá essa continuidade também para fazer o tratamento em casa, tá? Então, o Copaíba pode ser usado aromático ou por inalação, né? Pode ser usado em gesta também, sublingual, a gente coloca 2 gotinhas por dia debaixo da língua, e pode ser usado também topicamente. Vamos passar então para o OnGuard. O OnGuard é o nosso óleo da imunidade. Eu acho que é um óleo sensacional para pessoas, né, que ficam muito doentes, que tem às vezes, por exemplo, herpes labial, que a gente às vezes vê, muita gente tem recidiva, ele vem por causa da falta de imunidade, então o OnGuard é excelente para que não volte essas herpes labiais, ou mesmo quem tem herpes zoster, a gente sabe que é baixa imunidade e que sempre volta. Baixou um pouquinho a imunidade, a herpes volta. Então, assim, o OnGuard é um efeito imunológico para nós, né? Para dores de garganta, para resfriado e gripe. Pode ser usado para limpeza de lugares, né? Limpeza de casa, limpeza de uma bancada. O nosso spray de OnGuard, por exemplo, eu uso direto nas minhas mãos, como um álcool em gel. Então, eu substituí o álcool em gel com o spray de OnGuard, porque eu sei que eu vou cuidar de uma pessoa, eu vou cuidar de outra, então de um intervalo para outro que eu estou cuidando de alguém, eu, além de usar a luva, que às vezes é necessário usar, eu tiro a luva e uso o OnGuard. Mas o OnGuard sempre está onde eu estou, assim, para limpeza também dos lugares que eu participo, que eu frequento. Cris, uso também muito o OnGuard Spray, né? Ele na versão spray para limpeza das mãos também. E agora na convenção, né, que eu estava lá, eles lançaram o gel, né, mesmo de álcool em gel de OnGuard. Então, isso ele é bem gostoso, ele é bem suave, né? Porque a gente sabe que a gente vai passando aquele monte de álcool, a mão vai ficando muito ressecada, né? Então, eu percebi que ele dá uma hidratada boa na pele, ele é uma camada bem fina, e não sei, assim, pensando, isso a gente não sabe, a gente não tem essa informação, mas eu acho que é um produto muito potencial para vir logo para o Brasil. E assim, o OnGuard, ele tem laranja, né? Então, a gente também tem que ter cuidado com a exposição ao sol, tá? Então, assim, o spray, ele já é formulado para a gente passar nas mãos, mas a gente sempre tem que ter esse cuidado, tá? E assim, ó, o OnGuard, eu gosto muito quando eu já tive muita tosse, dor de garganta na época da Covid, mesmo dando negativo, eu faço um xaropezinho de mel, 2 gotinhas de limão, uma de copaíba e uma de OnGuard. E aí eu vou tomando uma colher. E cada vez que a crise de tosse vem ou a dor de garganta está muito atacada, vou tomando uma colherzinha de mel com esses óleos essenciais e é assim, ó, é muito melhor do que um xarope que a gente compra, né, assim, nas farmácias. Eu não dispenso o uso de medicamentos, mas eu primeiro começo com o uso dos óleos essenciais. Se eu precisar procurar um médico para entrar com algum alopático, aí, mas primeiro eu tento me cuidar com os óleos essenciais. O Brief, né, que é também um óleo para as vias respiratórias, pneumonia, asma, alergia e rinite, tosse e congestão, bronquite, sinusite. Então, assim, todas as patologias que envolvem a parte respiratória, ele é excelente. É um óleo também que eu uso, às vezes, na minha máscara, tá? Porque, às vezes, eu quero um mix de óleos para pegar o benefício de outros óleos essenciais, já que ele tem o hortelã-pimenta também, o eucalipto, né, o melaleuca, o cardamomo. Então, assim, às vezes eu tô com alguma coisa assim, que eu preciso respirar mais forte, e aí eu uso o Brief também para essas finalidades. Ele pode ser usado aromático e tópico também. O melaleuca, eu não fico sem, gente. Melaleuca eu uso para minha unha, antes de fazer a minha unha, eu uso para unha. Cortes e ferimentos, é excelente também. Infecção de ouvido ou garganta, lembrando que na parte de ouvido, a gente não pode colocar lá dentro, a gente geralmente passa em volta do nosso ouvido só, tá? Não pode aplicar direto. Para acne e conjuntivite,
né? Para acne, a acne aqui em casa, o meu filho está na fase de adolescência, então eu comprei o diluído, que vem no óleo de coco, e ele passa à noite, né? Porque agora começou com os cravos, com as espinhas, né? Serve também para caspa, para piolho, então ele é um óleo essencial, assim, antifúngico, né? Que a gente pode usar. E eu assisti uma aula semana passada da Josiane, em uma das nossas classes, e ela indicou o melaleuca para parasitas. Então, ela coloca na cápsula vegetal, eu não sabia disso, na cápsula vegetal, 2 gotinhas de melaleuca e toma por 3 dias. E aí depois ela faz a pausa. Então, ela fala que acho que ela faz um protocolo de 6 em 6 meses, ela faz essa ingestão de melaleuca para parasitas. O Balance, gente, o Balance foi um dos meus olhos, assim, ó, que foi paixão à primeira vista, porque ele é muito suave, assim, sabe? Eu percebi que ele é aquele, assim, que quando a gente gosta, a gente ama, não fica sem. Então, eu uso o meu até como perfume. Eu coloquei uma bolinha de roll-on e eu uso ele como perfume. Então, assim, ele deixa a gente equilibrado, né, com as emoções mais corretas, né? Tira o estresse e a ansiedade. Para quem às vezes vai, né, eu sou um pouco ansiosa, assim, um pouco tímida para falar em público e para, às vezes, participar de grandes eventos, então o Balance, ele me deixa muito equilibrada e com muita força, assim, que eu sou capaz, que eu posso conseguir o que eu estou desejando, então ele me deixa bem centrada, tá? Para quem tem alteração de humor, para quem vai fazer meditação, né? Hoje a gente tem o Kit Yoga, mas antigamente não tinha vindo para o Brasil ainda. Então, o Balance era muito indicado para a parte de meditação, para raiva, para medo, para luto também, quando a pessoa, né, ainda não está conseguindo ter aquela aceitação de uma perda, de não conseguir aceitar, né, o que foi proposto. Então, o Balance é excelente. Então, eu uso ele assim, direto, fica comigo. Ele pode ser usado, né, por inalação ou tópico, mas eu uso ele como perfume mesmo. Passa nos punhos, passa atrás assim da orelha, passa no chakra do coração, e ele me deixa bastante equilibrada, bem tranquila, assim, com a certeza de que aquilo que, né, que eu estou desejando no dia vai dar certo. O tangerina, que é o preferido da Júnia, que eu já sei, ele é um cítrico que É assim, verdade, amo. né? A gente fica alegre, fica feliz, ele melhora muito o humor, ele aumenta a nossa serotonina, então assim, ele dá aquela sensação de prazer mesmo, de que a gente está realizando com bastante satisfação e alegria, né? Então ele melhora a tristeza, a irritabilidade, e isso eu falo assim, que todos os cítricos têm esse poder de aumentar o nosso humor, de melhorar a nossa impulsividade, às vezes, da gente estar fazendo uma coisa que a gente precisa parar, precisa pensar, né? De trazer muita motivação para nós, mas a gente, cada uma, vai ter aquela sensação assim, não, eu gosto desse, né? São vários cítricos, tem laranja selvagem, tem o grapefruit, tem o lemon, o limão siciliano, né, o lemongrass, ele é muito gostoso. Então, assim, a gente que vai se adaptar em qual que a gente gosta mais, né? O tangerina é excelente para celulite, para gordura localizada, então para gente que trabalha com estética, ou mesmo que faz alguma atividade física em busca de um corpo melhor, a gente pode passar com um creme neutro ou um óleo carreador na região que a gente quer melhorar, então ele é excelente para gordura localizada e celulite. Lembrando, né, que os cítricos a gente tem que ter cuidado com o sol. O frankincense é o óleo, né, que Jesus ganhou quando nasceu. A gente chama ele de rei dos óleos. Ele é um óleo que é o nosso coringa. Então, ele acalma, ele traz sentimentos de paz e foco, atenção. Ele é um regenerador celular. Então, para protocolos de facial, de linhas de expressão, de melhorar melasma, ou de trazer um tônus muscular para a nossa pele, ele é excelente. Depressão é usado muito. Na parte de tratamento para dor ciática, o frankincense tem um resultado excelente. Dores nas costas, como lombalgia, como dorsalgia, é muito usado o frankincense, porque além dele desinflamar, ele também trata o nosso sistema imunológico.
Então, o frankincense é usado muito para protocolos de tratamento também, tá? E, além de tudo, ele traz um equilíbrio emocional para nós. E, assim, a gente sabe que algumas dores e alguns protocolos de doença que a gente tem muito a ver com o nosso emocional. Então, o óleo essencial precisa ser muito ligado ao que a gente vai tratar, o emocional e o físico. Então, o frankincense é muito, muito satisfatório nessa parte, muito eficaz. Vamos passar para o Zengeste, é um óleo digestivo, tá? Então, assim, todas aquelas alterações que a gente tem, às vezes, de intestino, ou digestivo, ou que a gente tem queimação, refluxo, né, diarreia, ele é excelente. Então, assim, eu percebi também no meu dia a dia de uso que, às vezes, eu tomava café de manhã e percebi que ficava, eu falo para as meninas, as que moram em São Paulo, né? Eu sou mineira, então eu falo aquele queimorzinho aqui, morria de rir. Ela fala, Cris, você tá com queimorzinho? Eu falo, gente, tô com aquele queimorzinho. Então, hoje eu não falo mais, porque hoje eu uso Zengeste. Então, a gente passa assim na parte do abdômen, ou pode fazer inalação, tá? Ele é excelente também. Enjoo em viagem. O meu filho, ele tem muito enjoo, então eu sempre usava Dramin. Então, hoje eu uso Peppermint, ou eu uso o Zengeste. Ele dá um resultado muito satisfatório. E também intoxicação alimentar. Já tive casos aqui na família de a gente comer alguma coisa fora e passar mal, e o Zengeste resolveu o problema antes de eu ter que ir para o hospital. Bom, esses eram os 12 óleos, né, que vem, são os 12 óleos que vem no nosso kit Brasil, tá? Eu acho que é uma farmacinha que a gente precisa ter em casa e por onde a gente for, né? E então, assim, ele é muito importante. Eu acho que, assim, de todos, se hoje fosse para eu entrar na Doterra e comprar um kit, eu ia comprar ou o kit em Brasil, ou o kit essencial para o lar, que já vem com difusor, né? Porque a gente sabe que depois a gente vai querer ter o difusor, então eu acho que a gente precisa conhecer os principais óleos para que a gente saiba usar e saiba também os benefícios para o nosso dia a dia. Camila, eu queria falar com você especificamente na parte do Pilates, a experiência que uma colega de trabalho me passou, tá? Então, assim, o que ela percebeu usando os óleos essenciais? Além de, né, como eu falei agora há pouco, de a gente tratar o físico, a gente também trata o emocional. Então, ela me relatou que ela deixou o difusor, eu deixei o meu difusor no estúdio dela uma semana, com alguns óleos essenciais, e depois ela me passou esse feedback, já que eu não atuo nessa área. Então, ela me relatou que no dia que ela deixou o difusor na recepção, ela usou o óleo de gerânio. Então, como é um espaço que muitas pessoas estão ali, cada uma tem alguma coisa, ela me relatou assim que já começou a perceber que as pessoas ficaram mais felizes com o aroma na hora que elas entraram no estúdio, né? Nossa, que diferente, nossa, que cheiro é esse? E uma cliente em específico, na hora que saiu, perguntou qual que é esse óleo. Como eu tinha deixado, né, algumas especificações de óleos para ela me falou que ela falou para a cliente que era o gerânio. E o gerânio, ele é regulador hormonal. E a cliente estava assim, com TPM, ela já era uma cliente mais madura, que a gente não sabe se ela estava já, né, na menopausa, mas ela sentiu muita satisfação e melhorou o humor dela. Então, assim, ela conseguiu ir para fazer a aula de Pilates e ela já não entrou mais com aquele mau humor, com aquela irritação que ela chegou por causa da TPM, porque o gerânio, ele é um regulador hormonal. Ô, Cris, e você falando um pouco do gerânio também, Camilo, o que eu acho interessante dele é que vocês, eu não sei como é o seu estúdio, mas normalmente, né, não tem, não sei, se tem mais mulher fazendo pilates, é o que me parece, né, mas também tem homens que fazem, né, isso é uma atividade que eles também podem fazer. O gerânio, ele é um óleo que ele é muito ligado ao feminino, e quando a gente fala de feminino e masculino, a gente não está falando de homem e mulher, porque tanto o homem quanto a mulher tem a sua parte masculina e a sua parte feminina, né? Esse equilíbrio. Então, o gerânio também vem equilibrar, para o homem, no caso, né? Ele também vem equilibrar esse lado feminino, né? Que é esse lado mais do cuidar, né? Dos hormônios, que são diferentes.
Então, eu gosto muito do gerânio. Gerânio, eu tenho uma experiência muito forte com ele. Eu não usava nada, né, assim, nenhum hormônio, porque meu marido já tinha operado e eu já não ia ter mais filhos, e aí daí eu não usava nada. E foi a melhor fase que eu fiquei melhor. E eu passei a usar o gerânio, porque aí lá eu escutei, eu ainda era cliente, eu escutei que o gerânio, né, era um regulador hormonal e tudo mais. Daí usei o gerânio por um tempo e eu percebi assim, meu ciclo, ele era sempre um ciclo muito longo e muito dispendioso, né? Com muitas dores, muita irritabilidade, muitos dias. E eu percebi que depois do uso contínuo do gerânio, em 3 meses, né? Não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Primeiro você vai contando para o teu corpo o que você está colocando ali nele, né? Aquele composto químico. Depois eu senti as coisas se ajustando, né? E regulou o meu ciclo. Então, o meu ciclo veio um ciclo menor, eu percebi que eu fiquei menos irritada. Então, como que eu usava? Eu usava uma gotinha no meu hidratante corporal. E quando eu estava no meu período, eu pegava uma gotinha e eu passava no meu baixo ventre, né, naquele momento. Então, também me trouxe essa regulação por um tempo. Depois eu tive outros problemas que eu tive que voltar a usar o hormônio, não teve jeito. Mas eu falo que a melhor fase da minha vida foi quando eu não usei nada e eu só usava o óleo e me equilibrava muito bem, sabe? Então, é uma forma natural também da gente equilibrar. Eu gosto dele também, né, para todas as fases da mulher. Então, quando a gente fala também da mulher na gestação, pós-parto, ele é um óleo coringa, né? Eu já fiz também uma aula com uma enfermeira obstetra e ela faz uso dos óleos essenciais, né, no dia a dia com as gestantes e também com o pós-parto. E ela fala, se fosse para eu falar assim, um óleo para a mulher é o gerânio, sabe? Para todas as fases da vida dela é o gerânio, né? E assim, para a fase também dos calores, né? Além do que a Cris falou, de usar o peppermint e tudo mais, eu já gosto do clarissage. Eu acho que o clarissage também, na mulher mais madura, ele funciona bem também nesse sentido, né? Então, é isso, assim, eu queria relatar isso do gerânio porque eu adoro falar dele, porque eu senti literalmente na pele o que ele fez por mim. Então continuando com a experiência do estúdio de Pilates da minha colega, ela me relatou assim, então, o que foi assim o diferencial lá? Foram os cítricos. Porque as pessoas, às vezes, assim, elas fazem a atividade porque gostam e fazem a atividade porque precisa, né? Então, lembrando que as clientes, às vezes, saem do trabalho para ir ou vão antes do trabalho ou no período, né, que elas escolhem para ir. Então, ela percebeu que as clientes ficaram mais dispostas, elas usaram peppermint, tinha dia que elas usavam algum cítrico, bergamota, tangerina, ou o lemongrass, que é o capim-limão, elas perceberam um resultado assim de satisfação, de humor, de desempenho muito bom. Porque primeiro que o peppermint melhora, né, essa disposição, e os cítricos trazem essa parte do bom humor, da alegria, né? E para finalizar, tem algumas profissionais que fazem, às vezes, alguma coisa relaxante no final, né, das aulas, ou individual, ou em grupo, elas usavam sempre assim, o balance para fazer, às vezes, uma massagem finalizadora, ou lavanda. Então, a cliente percebeu, assim, para elas foi um diferencial. Elas acharam que nessa semana que elas usaram os óleos essenciais junto com o Pilates, o desempenho foi melhor, porque além delas cuidarem do físico, elas estavam cuidando do emocional, e depois todo mundo começou a perguntar porque sentiu falta quando eu peguei, né, de volta, tanto é que agora elas são pessoas que estão querendo colocar mesmo para ser diferente no estúdio delas, né? Então, elas perceberam assim que elas ficaram mais cuidadas, além, né, do tratamento que todo profissional é capaz de fazer, tá ali com cuidado, mas elas perceberam que foi um diferencial, porque estava cuidando delas também por dentro, sem também a fisioterapeuta saber o que elas tinham. Muito bom, Cris. Camila, pode tirar do mudo. Eu queria conversar um pouco. Assim, ó, vou terminar, né? Vou finalizar a nossa gravação. Agora a gente vai conversar um pouco. Quero agradecer a Cris,
né, Cris, por ter dividido conosco. Foi muito bom. Eu acho que a gente sempre aprende, né? A Camila, então, que está começando no mundo dos óleos essenciais com o estúdio dela. Então, eu acho que é muito aprendizado. Eu vi você só anotando, Camila. Só na anotação. E obrigada e até uma próxima. Obrigada. Agora, como é que eu encerro, gente? Aqui, ó, pronto. Obrigada, gente.